E aí a mesma pergunta que eu fiz em relação às mulheres, eu falo em relação às mulheres negras. E como a gente muda isso? Novamente, no Dia da Mulher Negra, que foi agora esse mês, no dia 25, eu disse o quê? Você que é homem e mulher branca, escutem a gente. Entendam que a gente fala além de raça, porque isso também é uma outra coisa. Você veja que eu sou criminalista e trabalho gênero, mas acham que eu tenho que ir só para falar sobre racismo, porque acham que eu não tenho competência para falar sobre outra coisa. Então a gente precisa parar de e medir as mulheres negras com a nossa régua, porque a gente é competente pra caramba, a gente sabe muita coisa, a gente estuda muito, a gente pode e deve ocupar qualquer espaço. Então a gente precisa que o Brasil deixe de ser cínico e entenda que a balança não está igual. Nós somos mais do que a metade da população. Então, por que eu sou ainda 1% em espaços? Isso aí não fecha, essa conta não fecha. Não fecha. Né? Por quê? Porque quem está ocupando essas mesas desde sempre são os mesmos. E quando chega um limite, eu não ia dizer isso, mas vou dizer, enfim, já foi. Homens brancos e mulheres brancas se abraçam para que a gente não chegue até a mesa. Se protege. Porque quando eu falo sobre mulher, eu falo muito isso. O seu antirracismo vai até o lugar de eu ocupar a mesa que você está? Ou ali ele para? Ou é só um discurso bonito que é Exato. interrompido quando se sente ameaçado? Faz sentido. Exatamente. Exatamente. Não, ela tá certa. 100% certa. E é algo que não tem o que discutir, sabe? Vocês podem espernear, podem falar que não. É indiscutível isso. É indiscutível o fato de que nós tratamos a população negra no país ainda com olhar colonizador, ainda com esse olhar de que não é capaz. E a gente continua a querer validar essa incapacidade da população negra o tempo todo com essas falas. Para que precisa cota? Você é menos inteligente, e não entende a posição de privilégio que temos. Não entende. É diferente. É diferente. A minha vida e a dela vai ser sempre diferente. Eu vou pegar a Jujuba de novo. A Luana pegou uma que nem você nem viu, né? Ela pegou Não, assim. ela é gulosa. Ela deu uma disfarçada. É diferente, sabe? Enfim, é sobre continuarmos nesse olhar realmente de reconhecer. Acho que se a gente começa a reconhecer isso em qualquer estrutura, entende? Em qualquer conversa que a gente possa ter. Quem que são os trans na nossa sociedade, né? Eu vejo um público revoltado com cotas trans em concurso público. Quantos juízes trans você conhece, meu amado? Quantos promotores, quantas pessoas que ocupam cargos públicos trans que você está conhecendo? Não conhece, porque a média de vida deles no Brasil, que ocupa o primeiro lugar do topo do ranking do mundo, que mais mata, esse público é de 35 anos. 35 Ou seja, anos. como é que ele chega lá? Não chega. Ele não vai estar vivo. Não, 35 anos? 35 anos. É cruel demais. Expectativa de vida, enquanto nós estamos aqui, ó, no 75, querendo caminhar para a geração 100, né? E eles... Eu tenho 39, né, Paquito? Tem sim. Então. Tem sim. 39, né? Tá Há certo. quanto tempo ele tem? 39? Faz um tempinho já. Então você... É inerente. A pessoa se indigna com 2%, mas não se indigna que não tem 2% para ocupar ali. Eu posso pôr ali, ó, eu posso pôr 0,5% que não vai ter para ocupar. Porque o trans na nossa sociedade, primeiro que ele é sexualizado, 100%. O trans, ele é um objeto sexual total. A carreira dele vai ser
profissional sexual, é sempre isso, porque sempre ligando a questão do gênero ao sexo, ao prazer, a, sei lá, luxúrias, etc e tal, a algo ruim, e não se indigna de que esse cara vai ser expulso de casa, que ele não vai ter as mesmas oportunidades, que ele vai ser ali estigmatizado, que ele não vai fazer faculdade para concorrer no cargo público que você está tentando, e você está achando ruim 10%. Aí ele não vai chegar. Ele não senta nessa mesa que a Faida fala. Ele não senta. Não é convidado. É bem complicado. A gente continua nessa luta. Exatamente. Também. E assim, quando eu falo não só sobre as pessoas trans, mas sobre a comunidade inteira, gays, lésbicas, bis, a gente vive um lugar em que quem cria as leis são tão transfóbicos e homofóbicos quanto as ruas. Por quê? A gente não tem uma lei de fato emitida por Brasília, pelo Congresso, para dar amparo a esse público. Tudo que eles têm de direito foi o judiciário que deu. Por quê? O Congresso se recusa a criar leis que protejam esse público mesmo, o Brasil ocupando o topo do ranking, que mais mata essas pessoas, mesmo a média de vida sendo de 35 anos, e quando mata, não só mata com requinte de crueldade. Com requinte de crueldade, são sempre mortes assim, horrorosas. Então a gente precisa muito lutar ainda para que o Brasil aceite que nós somos um país plural e diverso. E assim sendo, toda essa pluralidade precisa ter acesso igual a direitos. Precisa ter acesso igual ao justo, ao probo, ao ético e ao que é certo. E não apenas uma parte deles, né? Mas, enfim, né? A Lei 776 sofreu uma alteração recente, né? A lei de racismo no Brasil. Como era e como ficou. Ela sofreu algumas alterações que aí envolvem maiores proteções, mas é o que a Faida falou. Mas melhorou ou não? Na prática? Mas, olha só, você tem um Brasil que é o primeiro colocado em matar a população trans, a população LGBT é topo de violência, e você altera essa lei e não fala deles, mas você bota um artigo criminalizando fechar uma igreja, como se o perseguido agora fosse a religião. Você tá entendendo quem que é a mesa que tá escolhendo as coisas? É muito claro isso. Tem interesse envolvido. É muito claro isso. E os deles primeiro. Sabe, eu não tô falando que você não tem que proteger a diversidade religiosa. O que eu tô falando é que por que você acha que isso é mais importante do que isso que é óbvio? Então, assim, e o que a Faida falou é uma coisa que eu sempre bati na tecla. Quem protege minoria no Brasil é o judiciário. Nunca foi o Congresso. Nunca foi. O Legislativo nunca protegeu. Maria da Penha não nasceu de senador nenhum. Veio de condenação do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E não vai. Não vai continuar sem proteger. Não tem interesse, porque exatamente quem está lá representa uma sociedade que é o espelho do que a gente está falando aqui, e que as pessoas temem em dizer que não são. São. Tanto que quem está lá faz exatamente o que a gente está falando. Exclui quem deveria ser protegido. Não fazem. É isso. E as pessoas têm que entender que a gente, novamente, a gente não está falando aqui contra A, contra B, contra C, contra D. Não, a gente só quer que você, que está aí com tanto privilégio, sabe dividir o pão. Vamos lá, irmão. Divide aí o seu privilégio também. Deixa o outro ali também ter as mesmas conquistas, as mesmas façanhas, porque não está tendo. Se você não enxerga isso, então o problema é realmente você. Porque se você não consegue enxergar que preto, que a comunidade LGBT, que trans, que mulher são pessoas excluídas dentro da nossa sociedade que é plural,
uma coisa tão óbvia assim. Então, o problema é você mesmo. E que a mulher trans é mulher. Só pra constar aqui, tá? Isso. Agora, essa mudança na lei de racismo, houve 2 mudanças que foram muito importantes. Sim. Né? O primeiro foi enviar o crime de injúria racial para dentro da lei de racismo. E por que isso... E aumentar, obviamente, a reprimenda, a pena. E por que isso foi importante? Porque antes, se eu fosse vítima de racismo e eu fosse à delegacia, eles davam um jeito de botar injúria. E por quê? Que colocar, sem desculpa, tá, delegado? Mas é verdade, este bilhete. E por que eles colocavam injúria? Porque não dava em nada. Ah, Porque, você sabe qual era a pena? não. Não tinha pena. O cara tinha o direito a um acordo de pagar um salário mínimo e ir embora pra casa com a ficha limpinha, sem um processo. Ou seja, eu vou chamar você de crioula e macaca, fedorenta. E não dá em nada. Tranquilo, porque não dá em nada. Então, isso, ir embora pra casa. Podia ser preso em flagrante e ir embora pra casa. Então, agora nós temos a injúria lá dentro dessa lei de crimes raciais, o que a torna um crime inafiançável. Se você for preso hoje em flagrante, você vai ter que passar a noite no presídio e na audiência de custódia que o juiz vai dizer se você fica ou não. Entende? E agora você responde um processo com a mesma rigidez de uma ação pública, né, que o crime de racismo. Então agora, ou você bota o racismo, porque se você colocar injúria vai dar no mesmo. Outro ponto também que eu achei fantástico, eu até gravei um vídeo há um mês atrás com um fato de duas desinfluenciadoras, né, que gravavam vídeos com crianças negras. Você quer o dinheiro ou o presente? O presente era o quê? Uma banana, um macaco. Sim. Elas arrumavam views e risos com isso. Meu Deus. E isso é o que a gente chama de quê? De racismo recreativo. É quando eu uso a minha discriminação racial como forma de graça, piada. E isso agora faz com que a pena seja aumentada, inclusive. Então, foi um avanço muito importante. Neste caso, eu fiz o vídeo, a denúncia, a DECRAD, eu pintei o set, né? E agora tá lá, o inquérito aberto, e a gente espere e aguarde que elas virem réis realmente. Então, hoje a gente tem uma maior rigidez, mas racismo a gente não combate apenas com repressão. Eu preciso evitar que esse corpo preto seja vítima. Ninguém nasce racista. Se você não nasce racista, você pode também aprender a ser antirracista. Então, a gente precisa de casas, a gente precisa que a lei seja aplicada nas escolas, porque ela está em vigor há mais de 20 anos, que todas as escolas do Brasil têm a obrigação de incluir no seu plano anual de ensino, e não só em novembro, o estudo sobre a África, sobre qual a contribuição que a população negra deu em todas as áreas para que o Brasil estivesse posto. Racismo a gente se combate com educação. Então a gente precisa que ali na base a gente comece a educar a população para que entenda que nós, corpos negros, temos o direito de estar aqui. Luana, e aquele caso da escrivã que ela se matou, acho que foi uns 3 meses atrás, ou 4 meses. Então, a gente começou falando do assédio, e eu levei para as tonalidades do assédio sexual, etc e tal, mas a gente tem uma coisa na sociedade que é a questão do assédio moral. E o assédio moral ele não é tipificado
dentro do nosso ordenamento jurídico. A gente tem até projeto de lei que envolve o quê? É realmente essa situação de violência psicológica contra uma pessoa, também levando em conta o ambiente de trabalho, um ambiente de hierarquia, etc e tal, mas que existem em outras situações. Acontece que, embora a gente não tenha o assédio moral no ambiente de trabalho, a gente tem o crime de violência psicológica no nosso Código Penal. E ali, o que se tem que observar, o problema é que o crime de violência psicológica no nosso Código Penal, ele é só voltado para a vítima mulher. E o assédio moral, ele acontece com vítimas homens e vítimas mulheres. E dentro do funcionalismo público, isso é muito delicado. Por quê? Isso é muito complicado. Porque, às vezes, a pessoa é vítima desse assédio moral, dessa violência psicológica, e ela não tem aporte para se proteger, porque ela, às vezes, está dentro dessa estrutura que deveria protegê-la. Quem deveria protegê-la é quem a violenta. Entendi. Então, ela não tem saída. O caso da Rafaela, ele ganhou grande repercussão, mas a gente pode botar aqui 3 semanas antes, aqui em São Paulo, no MP São Paulo, 2 servidores se suicidaram. Putz. Um homem e 2 homens. Mas qual o caso dela, por exemplo? O que se da sabe? O da Rafaela, o que se sabe é que, de uma forma até engraçada que eu falo, graças a Deus ela filmou. Porque se ela não tivesse filmado o que estava no celular dela, a gente ia achar que era, nossa, coitada, mulher fraca, não aguenta sair da polícia, né? Porque é o que o pessoal fala, que mulher, né, a mente fraca para estar na polícia, é uma mente que não aguenta as coisas. Ela seria só o quê? Mais um dado, porque no Brasil, o Brasil é o 8º país no mundo de mortes, de suicídios entre policiais. E aí o caso dela é que ela vivia exatamente numa estrutura de uma violência psicológica sobrecarregada, e aonde ela tentava encontrar uma saída, ela não tinha. Ela tentava sair de uma delegacia, aí ela não conseguia. Quando o chefe descobria que ela estava tentando sair, começava a perseguir, e, entre outras coisas, e sem contar que ela era uma mulher, e aí uma mulher bonita ainda, no qual ela era ali objeto de desejo, até onde ela filmou de algumas pessoas ali. Falando besteira. Ouve aquilo ali, de cá, ouve de lá. Eu até faço esse jogo mental. Acho que não existe uma mulher que não passou por uma situação no ambiente de trabalho em que ela foi constrangida por uma piada, com uma brincadeira, sabe? Com uma olhada. Porque é sempre essa objetificação. E ela filma uma situação que um servidor, que eu não sei bem se era... me parece que não era delegado, era policial, e que ele tinha chamado ela de piranha num churrasco que tiveram lá. Então, assim, quando ela estava num churrasco, uma confraternização, e aí ele já investia nela há muito tempo e ela não queria, e aí ele chama ela de piranha, e ela filma. Eu não vou esquecer, viu, o que você falou. Aí ele, que eu te chamei de piranha, não sei o que. Aí repete. Ele repete. E ela repete várias vezes, inclusive. Eu não posso ir atrás, eu não posso, ninguém me ajuda. Se eu falar, eu vou ser mais perseguida ainda. Se eu for atrás de ajuda, eu vou ser mais condenada, eu vou ser mais estigmatizada. Ninguém quer ajudar a gente, ninguém vai me ajudar. E ela fala isso nos áudios, né? E o pai dela, quando... ele narra, nossa, o vídeo do pai dela é uma loucura. Que ele fala que estava em casa e eu vi um barulho, pum, né? E aí ele entra e vê a cena da filha dele. E aí chega a polícia. E o que aconteceu? O que foi com a sua filha? Ele não sabia de nada. Porque a filha preservou o pai. Era um senhor simples, super simples, uma casa simples. E aí quando o pai pega o celular e começa a ver... E ele ainda pensa, nossa, olha o que a minha filha passou sozinha. Então, você imagina a mente do pai? Sabe, porque eu penso no meu pai. Meu pai sempre falava assim, filha, se alguém fizer algo com você, você não revida não. Conta pro papai. Meu pai sempre falou isso. Imagina o pai vendo aquilo ali. Deus meu. Sabe? Então, e existem vários desdobramentos que estão tendo nessa história. Tem a análise de possíveis coações, de pessoas que rondaram ali a casa da família, querendo ali, né, influenciar na investigação. A investigação que se demorou. Né? Porque, assim, suicidar-se não é um crime, né? Até porque,
Como é que eu vou punir o cara? Mas e a violência E os motivos que houve? que levaram. Isso. Ver se houve ali uma certa indução, alguma forma em que houve O que eu tenho certeza é que houve omissão. Isso aí Isso com certeza. é óbvio. Porque se eu tenho uma mulher que narra incansavelmente e para pessoas de dentro da própria instituição que ela E tá, ninguém faz nada. que ela tá sofrendo, e quanto mais ela narra, mais ela é perseguida, Meu Deus. e isso é muito sério dentro do funcionalismo público. Porque a gente passa ali anos estudando para passar no concurso e na nossa cabeça aquilo ali é irrenunciável. Eu tenho que aguentar. E eu falo isso assim, a Rafaela era escrivã. A Rafaela ainda assim, eu tenho certeza que a minha posição é muito mais privilegiada que a dela. Por eu ser delegada. Porque escrivã tá abaixo Hierarquicamente. Ah, tá. Entende? Você tem mais poder de ser ouvida do que ela. E com certeza. Tá. E mesmo assim, E mesmo pra assim você falar passa... da Rafaela, minha mão gela. Por quê? Porque dá medo. Ah, entendi. Porque você é mulher. Porque, Se você fosse porque homem, dá você... medo de questionar essa estrutura. Ah, tá. A gente sempre O vive com sistema... O sistema é foda. isso. É foda. E sabe? E vim falar isso, mas não dá mais. É. Entendeu? Eu tô falando isso porque não dá mais. Porque a gente não sabe de quantos casos que a gente nem toma conhecimento. Exatamente. De Eu não tô mortes. falando de mim, não passei por isso, mas eu sei que existe. Eu não sei quantas pessoas podem estar passando por isso. Não tô falando só do órgão de uma polícia, tô falando do funcionalismo público em geral. Entendi. Porque a iniciativa privada também passa por isso.